falando sobre política, o PT, né, teve aí reuniões, né, tiveram encontros para decidir quem seria o candidato ao Senado. Muitos, né, filiados ao PT, inclusive a própria Natália Bonavides, era contra a chegada, né, do Carlos Eduardo na composição da chapa com Fátima Bezerra. Teve uma eleição interna, foi decidido que o partido iria caminhar com o Carlos Eduardo, e depois que o PT decide, a turma também segue junto. Mas está parecendo, né, que muitos candidatos do PT, muitas pessoas são ligadas ao partido, não estão nem aí para a candidatura do Carlos Eduardo. Isso muito você vê aqui no interior do estado, onde Fátima Bezerra consegue apoio de prefeito, mas não consegue colar esse apoio para Carlos Eduardo. Internamente, há uma rejeição, né, pela candidatura do Carlos Eduardo? Não há. Não há uma felicidade, mas não há essa rejeição. A gente tem compreensão muito bem da política. Eu, por exemplo, meu candidato ao Senado é Jean. É Jean Paul Prats. Sempre foi Jean Paul Prats. Só que Jean Paul Prats não é candidato. Nós fizemos a opção de fazer um acordo político para, com isso, ampliar e possibilitar a eleição de Fátima. Nós colocamos como premissa básica a derrota do bolsonarismo. A derrota do bolsonarismo implica em derrotar também os bolsonaristas locais. No ambiente local, não existe uma chapa de governo do bolsonarismo, existe uma chapa de Senado do bolsonarismo. Então, a composição da chapa com Fábio Dantas é um palanque necessário para aquilo que o bolsonarismo apontou como eleição do ex-ministro Rogério Marinho. Rogério Marinho é aquilo que nós entendemos que pode acontecer de pior, do ponto de vista do que a gente entende para a sociedade. Rogério Marinho é o pai da reforma previdenciária, é o pai da reforma trabalhista, é um homem que defende que os trabalhadores sejam prejudicados independente de qualquer coisa. Então, ele passa como um desenvolvimentista, mas na verdade não tem desenvolvimento sem compartilhamento das riquezas, sem que as pessoas possam ter acesso. A riqueza concentrada não é riqueza, ela é simplesmente bens e serviços sob controle mínimo. Não é isso que a gente defende para a sociedade. Então, a minha proposição, enquanto militante, enquanto membro do Partido dos Trabalhadores, é que Rogério Marinho precisa ser derrotado. Quem é a pessoa que hoje encabeça essa possibilidade? É Carlos Eduardo. Aí algumas pessoas e alguns militantes que não pensam com a frieza necessária dizem, mas Carlos Eduardo esteve com Bolsonaro no passado. Esteve. O verbo está muito bem colocado. Mas, então vamos votar em Rafael Mota. Rafael Mota votou pelo impeachment de Dilma. Então, se a gente for olhar o passado de todo mundo, nós não vamos fazer política. Exatamente. Política não se faz assim. Política se faz com objetivo. Nós temos um objetivo. O objetivo é derrotar o bolsonarismo, derrotar aquilo que entendemos como o fascismo que existe hoje dentro da sociedade e que está, digamos assim, sedimentado em 30%, e esses setores precisam voltar de onde vieram. Nós precisamos refazer os aspectos da democracia e do desenvolvimento social e da distribuição de riqueza no país. Para isso, nós precisamos derrotá-los. Eu quero deixar bem claro que a eleição do Senado é uma das eleições mais importantes que a gente tem. E veja, o próximo Senado vai referendar os próximos 2 nomes do Supremo Tribunal Federal que vão ser indicados. Dois ministros irão se aposentar. Caso Bolsonaro ganhe, ele vai colocar 2 outros ministros iguais aos que ele colocou, que fazem... Um deles, agora, recentemente, ameaçou romper com o presidente. Que história é essa que ministro rompe com o presidente? Ministro não rompe, ele está indicado, ele é indicado. A partir dali, ele é representante da lei, da justiça e da Constituição, baseado nos interesses da sociedade. O cara o interesse dele é o que o presidente quer? Né? Quando o mais recente ministro foi eleito, a primeira-dama deu gritinhos, disse que falou em vozes... Solalia, né? Ela usou... Então, isso que... Línguas. Falou em línguas, exatamente. Se a gente parar para pensar, poderá haver no próximo Supremo 2 outros ministros desse quilate, associado a, sem dúvida nenhuma, ministros que não têm, digamos assim, uma coluna muito firme. Né? E aí você pode ter fatores... que são fundamentais para a sociedade, começarem a mudar de conceito. Então, para a gente, isso é uma preocupação. Rogério Marinho precisa ser derrotado. E o homem a derrotar Rogério Marinho é Carlos Eduardo.